A partir de agora, a Associação Médica de Imperatriz apresenta Meu Doutor. Boa tarde a todos, estamos iniciando mais uma edição do programa Meu Doutor. Lembrando que é uma realização da Associação Médica de Imperatriz e fala sobre bem-estar e saúde em geral. Não saia daí, seu doutor volta já. O Dr. Jorge Lira é cirurgião especializado no tratamento do câncer. Realiza cirurgias para a retirada de tumores do pulmão, intestino, fígado, mamas, útero, estômago, ovários e pele. Faça cirurgia com quem entende de câncer. Assim, você vive mais e melhor. Dr. Jorge Lira, Oncologia Cirúrgica. Atendimento na Oncoradium e Gastroclínica. Sou o Dr. Jorge Lira. Faça-nos uma visita. Os cálculos renais podem ser muito pequenos, às vezes até imperceptíveis a olho nu, mas a dor provocada pela obstrução desencadeada por eles pode ser enorme. Por dentro dos cálculos renais. Mas como se formam os cálculos? O primeiro passo é chamado nucleação. Íons tais como cálcio oxalato, que foram filtrados pelos rins, espontaneamente se agrupam para formar cristais. Isto é chamado de nucleação. Existem dois tipos de nucleação. Quando cristais de uma mesma composição formam um núcleo, chamamos de nucleação homogênea. Cristais diferentes podem se sobrepor a este núcleo. Quando cristais apresentam material orgânico entre os íons, estes cristais são chamados de nucleação heterogênea. Os cristais formados na nucleação então viajam pelos néfros e geralmente se depositam nas papilas renais. Aqui se dá o segundo passo da formação de cálculos, o crescimento. O agrupamento desses cristais é a terceira etapa, que chamamos de agregação, aonde se formam os cálculos. Os cálculos renais podem produzir ou não a retenção urinária. Uma vez que eles se libertam dos rins, eles podem se transportar pelo sistema urinário e se depositar no ureter. Cálculos pequenos são eliminados espontaneamente na urina. Porém, cálculos maiores podem causar obstruções. Os principais locais de obstrução do ureter e do trato urinário são a junção pielo-ureteral, o cruzamento com os vasos ilíacos e a junção vésico-ureteral. É esta obstrução que acaba provocando a dor e a famosa cólica renal. De volta com o programa Meu Doutor. Eu não acredito, diretora. Trouxemos ele. De novo, muito trabalho, mas finalmente conseguimos. É isso mesmo, trouxemos o mais famoso da região tocantina, Dr. Irisnaldo Félix. Boa tarde, Dr. Irisnaldo. Boa tarde, doutor Jean. Muito bom, um prazer estar aqui novamente no programa Meu Doutor, um programa que tem sido audiência cada vez maior e que traz o seu papel social muito expressivo, cada vez mais na sociedade de Imperatriz e região. Dr. Irisnaldo, nossas dúvidas hoje vão ser sobre cálculos, sobre rim em geral, como você como especialista. As dúvidas são muitas. Depois, no segundo bloco, vamos ter uma enquete, como você já sabe. E gostaríamos de saber, principalmente, quais as causas dos cálculos, como eles se formam, doutor Irisnaldo? Muito bem, cálculos renais, as famosas pedras, nos rins, como é muito bem conhecido, e que na maioria das vezes a pessoa só vai descobrir que tem um cálculo numa crise de cólica renal, naquela dor, que é uma dor que diz que é a maior dor que já se teve na vida, quem teve uma crise de cólica renal, né? Eu posso confirmar. É verdade, né? Pois é. Então, isso realmente é um fato. E as causas, doutor Jean, são várias. Existem várias causas de cálculos renais.
sendo que a grande maioria delas, o fator preponderante, ou seja, o fator principal é a falta de líquido, é a pessoa não ingerir a quantidade de água adequada, que para a nossa região aqui estipula-se um valor em torno de 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Esse é um dos principais fatores. Temos outros fatores, mas que representam um percentual muito pequeno, que está em torno aí de 5 a 10%. Essas pessoas são aquelas que têm cálculos de repetição, que têm vários episódios de crises, com cirurgias, com reinternachões, quebraram vários cálculos e ficam... Esses pacientes não é só o fator água, o fator realmente que causa o cálculo. Ele tem um fator metabólico, ele tem um problema na geração da urina que faz com que ele gere cálculo. E para esse caso, ele tem que passar no especialista, seja um nefrologista, seja um urologista, para fazer o famoso estudo metabólico. O que é o estudo metabólico? É a análise da urina feita em conjunto com a análise do sangue. Dali você tira alguns elementos e faz uma análise pareada e vê o que é que está em desacordo, em desarmonia, e dali você faz um tratamento preventivo para que você não tenha mais aquela frequência ou aquela recidência de cálculo como vinha tendo. Mas basicamente é o fator que eu diria que é importante para todos eles, todos os tipos de cálculo. A água. A água ela é um fator fundamental nesse processo. Imperatriz contempla essa análise metabólica, doutor Irisnaldo? Nós temos condições de fazer isso aqui? Sim, temos os laboratórios aqui em Imperatriz que fazem essa análise. Há algumas dessas análises que porventura não são feitas aqui em Imperatriz, elas são feitas em outros laboratórios especializados fora de Imperatriz, mas de maneira que a gente consegue fechar esse diagnóstico aqui em Imperatriz. É só você procurar o especialista, que no caso, como eu já falei, tanto o nefrologista como o urologista, normalmente eles têm esse conhecimento para fazer a sua pesquisa, a análise, e definir qual o motivo que você tem para estar gerando tantos cálculos, para ter passado por tantos procedimentos. Eu chamo a atenção que é normal que a pessoa, qualquer pessoa, seja o homem, seja a mulher, na idade dele, ele tenha formado 1, 2 cálculos, até 3 cálculos durante a vida. Isso é uma coisa normal. Agora, não é normal você ter, em menos de 10 anos, ter gerado 4, 5, 6 cálculos e já ter passado por vários procedimentos. Então, normalmente, a pessoa que tem mais de 3 crises de cálculos, mais de 3 cálculos quebrados e que recidivou, esse paciente ele precisa ser visto para que ele não tenha problemas futuros com a função do seu rim e não venha, a longo prazo, ter que ir fazer um transplante ou viver dependendo de hemodiálise. Doutor Irisnaldo, você falou idade. Existe uma idade-alvo para que essas doenças ocorram? Então, os cálculos renais, normalmente, eles aparecem para quem tem o distúrbio metabólico, para aquele cara que tem a doença de geração do cálculo. Normalmente, ele começa ali na fase dos 20 em diante, dos 20 anos, que normalmente é o período onde o problema dele vai ser identificado ou vai ser percebido por alguma eventualidade, alguma crise. Algumas dessas doenças metabólicas, a pessoa já nasce com ela, ele já vem da genética dele, ele já vem dos antecedentes dele, de pai, de mãe, enfim, ele traz aquela carga, ele traz aquela disposição, aquela predisposição. Esses casos, se você já tem o diagnóstico na família, do pai e da mãe, que tem um problema, você já pode precocemente pesquisar esse problema naquela criança. De repente, eu tenho algumas crianças, por exemplo, que já identificamos o problema precocemente e essas crianças já é feito um tratamento preventivo para que ela, na sua fase adolescência ou na fase adulta, não venha a ter tantos problemas como a gente vê frequentemente acontecer nos pronto-socorros afora. Você ainda tem alguma dúvida sobre cálculo? Então não saia daí, seu doutor volta já. O Dr. Jorge Lira é cirurgião especializado no tratamento do câncer. Realiza cirurgias para a retirada de tumores do pulmão, intestino, fígado, mamas, útero, estômago, ovários e pele.
Faça cirurgia com quem entende de câncer. Assim, você vive mais e melhor. Dr. Jorge Lira, Oncologia Cirúrgica. Atendimento na Oncoradium e Gastroclínica. Sou o Dr. Jorge Lira. Faça-nos uma visita. De volta com o programa Meu Doutor. Doutor Irisnaldo, você sabe que nosso programa é interativo, não é? Que bom. Então temos muitas dúvidas, infelizmente não podemos responder todas, mas selecionamos algumas perguntas para você. Oi, doutor Irisnaldo, eu sou Jonathan Gabriel Moura Silva, sou do município de Campestre do Maranhão e minha dúvida é a respeito de como ocorre o processo de extração de pedras nos rins, como é a metodologia do procedimento e se é algo viável para a população ou não. Olá, Jonathan, muito bom, gostei da sua pergunta. Imperatriz hoje dispõe de todos os instrumentos e meios necessários para se tratar um cálculo renal. Do mínimo ao máximo em termos de tecnologia. Portanto, tranquilo em relação hoje ao serviço de urologia que se dispõe em Imperatriz. Entretanto, a grande maioria dos cálculos, eles são eliminados naturalmente. Durante aquela crise, durante aquela dor, aquilo ali é uma resposta do organismo para eliminar aquele cálculo. Naturalmente, ele tem um tamanho que muitas vezes é um tamanho limitante para aquela expulsão, de maneira que os cálculos menores saem, dói, incomoda, mas ele sai espontaneamente e aí está curado aquela crise ou está curado aquele cálculo, tá certo? Os cálculos maiores, aí vai depender de uma análise maior, com exames de imagem, junto ao médico especialista, para daí ele traçar a melhor opção terapêutica para aquele caso específico. Oi, meu nome é Gabriel. Doutor, eu queria saber se o tratamento a laser é viável para o cálculo renal. Olá, Gabriel. Então, é tranquilo, é viável e é um dos tratamentos modernos que se tem hoje no tratamento do cálculo renal, tá certo? Lógico, como eu já falei, para cada cálculo, dependendo do tamanho dele, vai se ter a indicação precisa, E para o cálculo, para ser tratado com o laser, tem realmente que ter algumas características, inclusive o tamanho dele, para que não seja feito um tratamento em vão, tá certo? Mas realmente é um tratamento efetivo, eficiente e que com muito bons resultados. Boa tarde, doutor Irisnaldo. Meu nome é Benjamin, eu moro em Imperatriz. Eu gostaria de saber por que ou qual que é a associação entre a hipertensão e a evolução do quadro de insuficiência renal. Olá, Benjamin. Tranquilo, irmão. Vamos lá. Existe hoje no Brasil e no mundo uma preocupação muito grande, irmão, em relação à insuficiência renal desencadeada pela hipertensão. Por quê? Porque a quantidade ou volume de pessoas hipertensas no mundo, e no Brasil não é diferente, são muitas pessoas. E essas pessoas, quando não conseguem tratar de forma adequada a sua hipertensão, essa hipertensão ela vai levar não só a um dano renal, não só a um problema no seu rim, mas também pode levar a um problema no seu coração, nos vasos, levando aos famosos derrames, os AVCs, além de outros fatores. Portanto, a hipertensão ela é um fator muito importante, preponderante, hoje só perde para o diabetes em relação à insuficiência renal. Mas e aí, é hipertenso é igual à insuficiência renal? Não. Você só vai ter problema renal se você não conseguir controlar a sua hipertensão. Lembrando, a hipertensão, na maioria das vezes, na sua maioria, ela não é curável, ela é controlada. Para isso você precisa tomar o seu remédio de forma adequada, nos horários adequados, conforme a recomendação do seu médico. Veja que nossa população está interessada sobre o assunto. Sim, isso é muito bom. Doutor Irisnaldo, continuando sobre nosso debate, eu gostaria de saber quais os exames principais, qual o quadro clínico de uma pessoa que tem cálculo renal. A gente tem que diferenciar de alguma outra doença ou já é um quadro bem típico? Então, muito bem. Como eu falei, normalmente você só vai descobrir que tem um cálculo, muitas vezes numa crise de cólica renal, de maneira que para aquelas pessoas que não têm história na família de cálculo renal, de cálculos de repetição, de pai, de mãe, de irmãos, para esses casos não há uma necessidade de você estar investigando, de você estar procurando, através de um exame, seja de ultrassom, seja de tomografia, verificar se você tem cálculo renal. Agora, para aqueles casos onde a história na família
é muito frequente, ou tem um relato de pais, de irmãos, de tios, de tias, que tem uma história muito grande de cálculo renal e que você, por algum motivo, tem alguma queixa, é importante que você procure o seu médico, seja na unidade básica de saúde, seja o seu médico que você, porventura, já o conheça, para que faça uma investigação. Normalmente, o exame é um exame simples, né? A gente sempre pede que todas as vezes que você for fazer uma análise renal, sempre faça o seu exame de sangue, o exame de urina, rotina, né? Mas o exame de imagem é fundamental para você avaliar o seu rim, né? A morfologia dele, ver se não há um cisto, se não há um cálculo, se não tem alguma anomalia no seu aparelho urinário. O ultrassom é um exame simples, é um exame barato, é um exame que resolve muitas dúvidas e que realmente, dentro do aparelho urinário, ele é muito importante nesse sentido para esclarecer essas dúvidas, tá certo? Vem ressonância, vem tomografia, mas o nosso ultrassom continua... Não, o ultrassom é a parte. Você fez o seu ultrassom, do seu ultrassom deixou dúvida, não conseguiu tirar todas aquelas, fechar o seu diagnóstico, aí é que você parte com um exame de uma complexidade maior. De maneira que a tomografia é um exame já muito mais específico, muito mais especializado, além de toda a radiação que tem, mas o ultrassom, sem dúvida alguma, é o pontapé inicial, é o exame que consegue definir 90% dos problemas relacionados à litíase renal. O ultrassom, com certeza, resolve. Fechamos o diagnóstico, o paciente tem cálculo, comprovadamente. O que devemos fazer? Uma vez definido o diagnóstico, né? Isso a gente recebe diariamente da paciente encaminhada da atenção básica ou de outros colegas de consultórios frente àquela situação. Bom, aí tem aquela análise do tipo do cálculo, do tamanho do cálculo e da quantidade de cálculos, né? Você pega o paciente e não tem história de cálculo, chega lá na seus 20, 30, 40, 50 anos de idade, faz um ultrassom por uma casa e descobre um cálculo renal. É um cálculo pequeno, aquele normalmente não tem o que se preocupar, não tem o que se assustar com aquele cálculo, tá certo? Ele pode até um dia lhe incomodar na hora de descer, mas normalmente não é um cálculo que vai precisar de um tratamento, né? Um cálculo pequeno, um cálculo de meio centímetro, por exemplo, não tem nenhum problema. Já os cálculos maiores, cálculo aí de 0,8 centímetro ou de 1 centímetro de diâmetro, esses cálculos já vai precisar ter um tratamento específico direcionado para ele, que aí normalmente a própria urologia já vai ser encaminhada para fazer uma programação terapêutica adequada. Doutor Irisnaldo, eu sei que o pessoal ainda tem bastante dúvida, então não saia daí. Seu doutor volta já. O Dr. Jorge Lira é cirurgião especializado no tratamento do câncer. Realiza cirurgias para a retirada de tumores do pulmão, intestino, fígado, mamas, útero, estômago, ovários e pele. Faça cirurgia com quem entende de câncer. Assim, você vive mais e melhor. Dr. Jorge Lira, Oncologia Cirúrgica. Atendimento na Oncoradium e Gastroclínica. Sou o Dr. Jorge Lira. Faça-nos uma visita. De volta com o programa Meu Doutor, hoje com a presença do Dr. Irisnaldo, nefrologista famoso da nossa região. Dr. Irisnaldo, existem alguns mitos, algumas verdades sobre cálculo. Tem um chá que é muito famoso, que desde criança eu ouço esse nome e assim, também passei por toda a fase acadêmica e não consegui saber. Quebra-pedra, resolve ou não? Muito bem. Essa é uma dúvida, é uma cultura popular, né? Você ouve todo mundo com esse questionamento. Toda pessoa que tem cálculo renal, primeiro remédio, toma um chá de quebra-pedra, toma um chá da carambola, enfim, tem vários outros elementos naturais aí que o pessoal indica. Na realidade, gente, não há uma indicação científica para isso aí, né? De maneira que eu sempre falo o seguinte: se é de você tomar água, tomando o chá, tome o chá. Porque na realidade, em última análise, o que vai estar fazendo efeito é a água que está no chá, tá certo? De maneira que não há pesquisas ou evidência científica, nem com chá de quebra-pedra, nem com carambola, nem com caroço de abacate, enfim, todos esses outros. Nada disso, doutor Irisnaldo? Nada disso. Agora, se você tiver que tomar água, for com esses elementos,
que seja com eles, mas tome a água, porque aí você realmente vai ter um grande benefício, sem dúvida alguma. Então são mitos? São mitos, né? São mitos. Aqueles casos, como eu falei, que são pacientes que têm cálculos de repetição, eles têm uma doença específica e tem causa a ser tratada. Aquele sim, ele vai tomar um remédio específico para aquilo ali, que não é o chá de quebra-pedra, nem muito menos o da carambola e nem o do caroço do abacate. Tem um tratamento específico e científico, comprovado, que vai surtir o efeito esperado. Doutor Erisnaldo, o que ocorre com o rim não tratado? Eu tenho cálculo e vou deixando, não vou cuidando, não procuro médico e depois ocorrem as complicações. Quais são as principais complicações? As principais complicações, quando você tem cálculos que você não trata, e um cálculo daquele impacta o rim, o canal do rim, e obstrui, ele dá uma insuficiência renal aguda naquele rim, e se isso não for tratada, isso é uma emergência médica, inclusive, que se não tratada, ele pode causar um dano irreversível naquele rim, tá certo? Um cálculo, uma vez descido no canal e impactado, ele tem que ser tratado rapidamente, né? Em 24, 48 horas, a gente fala até em 7 dias para alguns tipos de cálculo, sendo que ele não tenha dado tanta impacto no rim, ou seja, o rim não tenha dilatado tanto. Se o rim estiver dilatando e a crise de dor piorando, aquele cálculo ele tem que ser tratado imediatamente. Das poucas urgências renais, do ponto de vista cirúrgico e de intervenção, esse é o cálculo renal que está no canal impactando. E se não tratado, ele vai invariavelmente levar à sua falência daquele rim, ou se for dos dois lados, até dos dois rins. Isso clinicamente a gente pode acompanhar isso? Eu digo, um paciente está, vamos dizer, no sertão, está muito longe, não tem... Quando esse paciente tem que acender o alerta amarelo e dizer, olha, eu tenho que procurar agora um médico? Uma crise de cálculo renal, doutor Jean, se não aliviada, se ela não passada em 24, 48 horas, você tem que procurar uma urgência médica, tem que procurar um pronto-socorro, ali fazer o seu exame, para poder identificar ou tentar evidenciar a causa daquele problema, né? Esses cálculos que demoram, que não saem, que ficam impactados, são os cálculos que vão dar mais problema para o seu órgão e você normalmente não vai conseguir aguentar a crise, a cólica, a dor que é muito intensa. Mas há alguns pacientes que têm menos sensibilidade do que outros. E esse é que é o problema, de você ficar a longo tempo, né, 10 dias, 20 dias, 30 dias, 6 meses, e aí quando vai realmente procurar uma assistência, passou o tempo, aquele rim, você mesmo resolvendo o problema do cálculo, já tem um dano tão grande que ele não vai mais recuperar aquela função antes do problema. Doutor Erisnaldo, a parte de SUS, ela contempla esse tratamento todo? Contempla. Imperatriz é uma das poucas cidades que eu digo no Brasil que tem todos os tipos de tratamento hoje relacionados a essa doença que é a doença renal. Naturalmente, eu não posso aqui dizer que atende à demanda que existe hoje. São muitos casos, os casos vão sendo colocados muitas vezes em uma fila de espera e essas filas às vezes acabam trazendo um prejuízo muito grande para a população. Isso é uma questão que a própria especialidade, o próprio gestor público tem procurado meios para tentar viabilizar, para tentar aumentar a quantidade de oferta de serviços, mas não é fácil, porque existe aquela cota, existe aquela quantidade de procedimentos por mês e normalmente essas cotas de procedimentos ou essa quantidade de exames que é ofertado, ela não atende à sua demanda na sua plenitude. Então isso é um problema que não é só de Imperatriz, é de Brasil afora. Todos nós temos consciência ao assistirmos qualquer noticiário hoje na televisão do caos, do problema que tem gerado, que temos observado no SUS de Brasil afora. A política do SUS é uma política linda, maravilhosa, mas na prática ainda tem deixado muito a desejar. Eu espero que nós consigamos cada dia mais melhorar, tanto no ponto de vista da qualidade, como do ponto de vista da qualidade da assistência e da quantidade de serviço para a nossa população, que realmente tem todo o direito e, enfim, está na lei e, portanto, tem que ser executado, tem que ser feito. Já que entramos um pouco nessa parte de política pública, eu queria lembrar a nosso público que o doutor Erisnaldo é um dos maiores especialistas em política pública. Não é, doutor Erisnaldo?
eu diria talvez o melhor e nem o maior, mas tem uma certa intimidade, uma certa proximidade. Gosto um pouco de discutir saúde pública. Infelizmente, como eu já falei, a gente vive meio decepcionado, né, em relação a esse tema, porque nós temos uma lei que nos dá todos os direitos, né, a lei constitucional está lá, né, e infelizmente não é o que nós vemos no nosso dia a dia, né, enfim, mas não podemos nos abater com isso. Temos que levantar a cabeça e ir atrás de políticas, de propostas, de ideias que consigam trazer o benefício mais próximo do possível do que a lei preconiza. Mas é isso, né, gente? Estamos aí e eu espero, você também é uma pessoa que tem nos dado bastante contribuição quando foi presidente da Associação Médica e agora ainda como membro dessa diretoria que está aí, a doutora Ana Paula como presidente. A Associação Médica tem feito um trabalho belíssimo, não só com esse programa, que tem sido, como eu já falei, importantíssimo no meio social para informar a parte de saúde para a população, mas também cada vez mais adentrando nessa parte da política pública, da assistência, de cobrar dos nossos gestores a melhor eficiência e melhor qualidade na oferta dos serviços públicos de saúde aqui de Imperatriz. Eu queria dizer também, doutor Irisnaldo, já que você tocou nesse assunto, não anda longe da associação médica querer liderar, querer ter candidatos a prefeito, mas nós estamos lidando direto com a saúde. Nós, mais do que ninguém, sabemos os anseios da população. Então, nós queremos, você é um dos maiores entusiastas sobre isso, nós queremos dizer para a população que, a partir desse pleito, a Associação Médica vai trazer os candidatos a prefeito de Imperatriz aqui para divagar, para dar suas ideias sobre a saúde, para que nós possamos escolher melhor e votar acertadamente. Isso é maravilhoso, Zé. Eu sempre digo, não há nada melhor do que quem participar da política pública, os atores que estão diretamente ligados na saúde pública. Eu sempre acho muito distante os médicos, né, os enfermeiros, enfim, os profissionais que estão naquele dia a dia, que estão lidando com o problema, de estar fora dessa discussão. Quem tem que entrar nessa discussão, participar dessa discussão com propostas, com ideias, é quem está vivenciando. Às vezes o problema, ele não depende de recurso, ele não depende de uma estrutura, né, hospitalar, ele depende apenas de vontade e às vezes de uma boa ideia para tentar resolver um caos, muitas vezes, que é simples de resolver apenas com uma boa ideia, com uma boa proposta, uma boa reorganização do sistema. Muito obrigado ao doutor Irisnaldo Félix. Nós queríamos deixar nossas câmeras abertas para a sua mensagem final. Eu agradeço, Jean, mais uma vez, de coração aberto, e parabenizo a associação pela continuidade e que esse trabalho persista, porque, sem dúvida alguma, vai trazer cada vez mais benefícios para a nossa população. Conte conosco, estamos aí às ordens para quando precisar. Parabéns. Brilhante, simplesmente brilhante. Esse foi o doutor Irisnaldo, hoje falando sobre cálculo renal. Não perca nosso próximo programa. Dizem que a dor de cólica renal provocada por pedra nos rins é mais forte do que dor de parto. Essa dor normalmente é causada porque os cálculos, ou as pedras, obstruíram as vias urinárias. No passado, durante os episódios de cólica renal, os médicos mandavam tomar muita água, porque eles imaginavam que tomando bastante água, o rim forçaria o líquido a empurrar o cálculo para baixo. Hoje, nós não recomendamos água no momento da cólica renal, porque a cólica renal, havendo obstrução do ureter, a cólica renal acontece porque o rim continua filtrando a urina e não tem para onde jogar essa urina. Então o rim se dilata, fica inchado, e é isso que provoca a dor. Então, durante o episódio de cólica renal, a pessoa não deve tomar água. A formação de pedras nos rins depende de vários fatores: alimentação inadequada, mau funcionamento do sistema urinário e até da predisposição genética. Mas o mais importante saber é que quem bebe pouca água produz urina mais concentrada, o que facilita a formação de cristais que vão formar as pedras. Então, se você já sentiu essas dores, piores do que as dores de um parto, o ideal é não parar de beber água.
Beba água todos os dias em grande quantidade. E é muito importante também fazer consultas anuais ao urologista, porque ele pode identificar e ajudar na prevenção da formação de novos cálculos.